História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 10 de janeiro de 1072. Roberto Guiscardo de Hauteville, meu 31º a 36º avô, 6 vezes meu avô, Duque de Apulia, Calábria e Sicília, conquista Palermo, na Sicília. Era tetravô de Dom Afonso II, rei de Portugal, meu 26º e 27º avô. Roberto Guiscardo de Hauteville, Duque de Apulia, Calábria e Sicília, nasceu em Hauteville, em 1025, e morreu em Cefalónia, a 17 de julho de 1085. Era filho de Tancredo de Hauteville, príncipe da Galileia, um dos líderes da Primeira Cruzada, e de Fredezenda da Normandia, neto paterno de Rabel Tancredo I de Hauteville, e neto materno de Ricardo I, conde da Normandia e de Gunora de Crépon, princesa da Dinamarca. Roberto de Hauteville, cognominado Guiscardo, foi um nobre aventureiro normando. Biografia. Nascido próximo a Coutances, na Normandia, Roberto de Hauteville era filho de Tancredo de Hauteville e da sua segunda mulher, Fredezenda da Normandia. Após a morte de seu irmão Hunfredo, deserdou os sobrinhos menores e sucedeu ao irmão como conde de Apulia e Calábria. Pouco depois, foi investido pelo Papa Nicolau II do título de Duque de Apulia, Calábria e Sicília. Como outros nobres normandos, Roberto Guiscardo foi para o sul da Península Itálica, onde chegou por volta de 1046. Depois de servir nas tropas do príncipe de Capua, organizou um pequeno exército, visando criar as suas próprias possessões no sul da Itália. Em 1053, quando o Papa Leão IX tentou expulsar os normandos da Itália, Roberto teve um importante papel na derrota das tropas lombardas do papado, em Civitate, localidade próxima à atual cidade de San Severo. Com a morte do seu irmão mais velho Hunfredo, Roberto Guiscardo tornou-se líder dos normandos estabelecidos no Mesogiorno. O Papa Nicolau II, que pretendia a independência dos Estados Pontifícios em relação ao Sacro Império Romano-Germânico, decidiu aliar-se aos normandos. Em 1059, o Papa investiu Roberto com o título de Duque de Apulia, Calábria e Sicília. Assim, elevado de Conde a Duque de todo o Mesogiorno. A trata oficial era, pela graça de Deus e de São Pedro, Duque da Apulia e Calábria, e se ainda me apoiarem, futuro Senhor da Sicília. Em troca, Roberto Guiscardo reconhecia o Papa como seu suzerano, concordando em pagar um tributo anual à Santa Sé, de modo a manter títulos e terras e ainda garantir a plena legitimidade sobre as futuras conquistas. Entretanto, o senhoria da Sicília ainda estava sob domínio sarraceno e a Calábria nas mãos dos bizantinos, que também atacavam parte da Apulia. Inicialmente, começou por combater as guarnições bizantinas na Apulia e conquistar a Calábria, depois partiu para a Sicília, onde ele e seu irmão Rogério empreenderam uma série de campanhas militares, conquistando Messina, em 1061, e Palermo a 10 de janeiro de 1072, ambas na Sicília. Mais tarde, Roberto dirige a sua atenção aos Balcãs, obtendo uma grande vitória sobre o imperador bizantino Aleixo I Comneno, em Dourados, atual Durres na Albânia, no ano de 1081. As suas campanhas na Macedónia e na Tessália foram dirigidas pelo seu filho Boemundo. Em 1083, Roberto foi chamado para socorrer o Papa Gregório VII, que estava cercado no castelo de Sant'Angelo por Henrique IV da Germânia, imperador do Sacro Império, pelo que teve que abandonar as suas vitoriosas campanhas. Depois de expulsar o imperador de Roma e reduzir a cinzas um terço da cidade, Roberto voltou em apoio ao seu filho Boemundo na campanha da Grécia. Porém, algumas semanas depois, foi acometido de violenta febre e morreu em Cefalónia, no dia 17 de julho de 1085. Família e descendência. Roberto de Hauteville era filho de Tancredo de Hauteville e de Fredezenda da Normandia, filha de Ricardo I da Normandia e de Gunora da Dinamarca, princesa da Dinamarca. Casou por 2 vezes, a primeira delas com Sigelgaita, minha 31ª a 36ª avó, 6 vezes minha avó, princesa de Salerno, com quem teve os seguintes filhos. Mafalda de Apulia, minha 30ª a 35ª avó, 6 vezes minha avó, casada por 2 vezes, a primeira com Raimundo Berengário II, conde de Barcelona, meu 30º e 35º avô, 6 vezes meu avô, e a segunda com Amalrico I de Narbona, visconde de Narbona. Sibila de Hauteville casou com Ébalo II de Russi. O segundo casamento de Roberto foi com Alberada de Buonalbergo, minha 32ª a 35ª avó, 4 vezes minha avó, de quem teve. Boemundo de Hauteville, príncipe de Antioquia casado com a princesa Constança de França, meus 31º a 34º avós, 4 vezes meus avós.